hoje, Masterclass sobre GED. A aula está sendo gravada, então quem não quiser que seja gravado, não comente, ou feche a câmera, ou saia, né? Mas eu espero que todo mundo aqui não tenha problema nenhum, que a gente vai gravar, né? Então, que aproveite o máximo que puder aproveitar dessa Masterclass que eu construí com todo carinho aí, para que a gente saia da inércia, comece a produzir, comece a entrar em ação. Eu quero parabenizar aí a Gislaine, a Neima, o Rogério, o Antônio, a Leila, a Cristiane e o Jurandir por estarem aqui, porque isso quer dizer muito a respeito de vocês, gente. Quer dizer muito. Quer dizer, por exemplo, que vocês são pessoas comprometidas com vocês mesmos e que estão comprometidas em aperfeiçoar e terminar definitivamente esse treinamento do PSC e iniciar uma nova fase aí da carreira de vocês, uma nova fase de vidas até mesmo, né? E se fizerem tudo da forma correta, seguirem os parâmetros, os conceitos do coaching, ele é um processo que não tem como dar errado. Não tem como dar errado, e a gente vai ver aqui o porquê que ele não tem como dar errado. Tá bom? Tá bom. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela e, vez por outra, eu vou ter que olhar aqui para você, parar meu compartilhamento e olhar essa tela aqui de vocês. Por que isso? Porque eu estou sozinho e eu não tenho ninguém aqui, não estou com duas telas de computador para estar aceitando todo mundo, então eu vou ter que sair do compartilhamento e entrar aqui na sala para estar aceitando vocês, tá bom? Quando eu começar a compartilhar a minha tela, na parte de PowerPoint, eu não vou ver mais vocês. Então, sempre que vocês que tiverem que me interromper, vocês falem no microfone, porque daí eu vou escutar vocês e vou voltar aqui para a tela e olhar, escutar, ver qual é a dúvida, para daí, então, voltar lá para a tela, ok? Estamos combinados? Joia. Outra questão pode me interromper a qualquer momento para fazer pergunta, tá? Não tem perguntas no momento da aula, é aqui e agora. Sentiu a dúvida, me para, me interrompe, que eu vou na hora conversar com vocês, tá? Outra coisa que eu peço é que mutem o microfone de vocês, todo mundo mutem os seus microfones. Tá vendo como foca no celular? E é bom de ouvir, tá vendo? Mutem todos os microfones para que não saia nenhum ruído, tá bom? Beleza. Então, iniciando aqui a nossa apresentação. Tem bastante slide, gente. Vamos lá. Uns spoilerzinhos já apareceram aí. Então, gente, hoje a nossa Masterclass é sobre o GED. E a gente inicia esse GED falando um pouco sobre o Coaching Education, pesquisa bibliográfica, fundamentação teórica e conclusões pessoais, tá? Então, a gente inicia o GED sempre pela fundamentação teórica. Alguns colocam como título Coaching Education, né? O que é o coaching? Para o IBC, gente, o coaching ele é um processo de desenvolvimento humano e ele é baseado em diversas ciências, como psicologia, sociologia, neurociências, PNL, que eu amo, diga-se de passagem, a PNL é uma das primeiras áreas que eu estudei aí do desenvolvimento humano, técnicas de administração de empresas, gestão de pessoas. É uma área que veio dos esportes e que depois foi desenvolvido para carreiras, para a parte de business, né? E aí também foi trazido para a parte do self-coaching, para a parte do desenvolvimento pessoal também. Outra definição, que é da ICF, International Coaching Federation, um processo instigante e criativo que visa liberar o potencial de máxima performance do coach. Isso é coaching para eles, tá? Vamos continuar, então, a fundamentação teórica. O coaching, ele não era conhecido naquela época como um coaching, né? Mas Sócrates já aplicava
o coaching na manuência socrática. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Mas Sócrates, ele utilizava uma metodologia pedagógica baseada em perguntas, fazendo com que as pessoas refletissem, entrassem cada vez mais para dentro do seu eu e buscassem as suas próprias respostas. Ele não dizia o que os seus discípulos, seguidores, tinham que fazer, mas sim se pautava em perguntas poderosas para que eles levassem eles à reflexão. Com isso, ele conseguia gerar um aprendizado fantástico nas pessoas. A palavra coaching significa treinamento, e ele tem uma origem na língua inglesa, coach. E ela foi utilizada pela primeira vez na cidade de Cox, lá na Hungria, que designava carruagem. E os coachings, propriamente ditos, eram pessoas que controlavam essas carruagens. Ou seja, tem muito a ver, né? Porque eles pegavam as pessoas a serem transportadas de um ponto A e levavam elas mais rápido do que se elas estivessem caminhando a um ponto B. O que faz muito sentido para nós. O que nós, coachings, fazemos é definirmos uma meta e fazermos que aquele nosso cliente saia daquele estado A e chegue naquele estado B, ou seja, naquela meta, naquele objetivo, muito mais rápido do que se ele fizesse isso sozinho. Bom, em 1850, lá nas universidades inglesas, o termo começou a ser utilizado para os tutores que auxiliavam os estudantes a se prepararem para os exames da universidade, ou até mesmo para exames de empresas, ou até mesmo para exames de entradas nessas universidades, né? Depois, em 1950, o coaching foi adotado pela literatura gerencial e classificado como uma habilidade própria da liderança. E ele frequentemente começou a ser utilizado, então, no mundo corporativo. Thomas Tiggerway, esse cara, escreveu um livro que é chamado O Jogo Interior do Tênis. E foi ele que pautou, que cunhou as palavras Self 1 e Self 2. E ele percebeu que os jogadores de tênis, eles tinham uns diálogos internos. E dependendo do diálogo interno que eles tinham, eles poderiam se dar muito bem nas partidas de tênis ou se dar muito mal. Então, ele começou a perceber isso e escreveu esse livro. Bom, como eu falei para vocês, vez por outra, eu vou ter que parar aqui para aceitar o pessoal, tá? Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. É aqui. Permitir. Bom, vamos continuar. Então, ele que iniciou a fundamentação do coaching moderno. Depois ele se associou com uma outra pessoa. Ele se associou com John Whitmore. E esse cara foi o cara que sintetizou toda a tese do Tim Tiggerway, eu não sei falar muito bem o nome dele. Ele sintetizou todas as técnicas e criou o coaching, o livro Coaching de Alta Performance, para alta performance. E ele levou o que era utilizado só para esportistas para o mundo corporativo. Ele que espalhou o coaching nas empresas. Ele que começou a desenvolver o coaching no mundo corporativo. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre as premissas do coaching. E as premissas do coaching, segundo o IBC, se confundem muito com as premissas que existem na programação neurolinguística. Tá? A gente ainda está aqui tudo na revisão bibliográfica, tá, gente? Ainda é aqui o Coaching Education, revisão bibliográfica, para a gente estar falando. A gente está falando ainda da parte inicial ainda, tá? Parte de fundamentação teórica. Então, as premissas do coaching. Fracasso não existe, o que existe é resultado. Então, muitas vezes, os nossos coaches, eles barram, eles param de medo de tentar, porque eles já fracassaram muito, e o fracasso para eles, quando eles olham para trás, eles lembram da dor. E não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim, porque, segundo o coaching, não existe fracasso. O que existe, sim, são resultados.
E a gente tem que olhar para esses resultados, olhar para trás e perceber, bom, o que é que foi que aconteceu, que resultado que eu tive e o que foi que eu fiz que causou esse resultado. Se o resultado for ruim, eu modifico a minha ação e obtenho novos resultados. Observo novamente esse resultado, vejo se ele é bom ou ruim. Se for bom, muito bem, eu vou modelar para as minhas próximas missões, e se for ruim, eu modifico de novamente as minhas atitudes, os meus comportamentos, e obtenho novamente, aí entro em ação e obtenho novamente outro resultado. E assim a gente vai evoluindo. Então, para o coaching não existe fracasso. O que existe sim são resultados, sejam eles bons ou ruins. E se você quer entender alguma coisa, haja, entre em ação. Essa é a segunda premissa do coaching e também uma das premissas da PNL. Se você quer quer conhecer algo, você tem que agir. E aqui eu já falo para a colega que entre em ação e pegue um coaching, aplique, mesmo tá com medo, mesmo com medo mesmo, vai lá e faz, porque é nesse momento que tu vai gerar o maior aprendizado para você mesmo. Entrando em ação é que você vai conhecer realmente o que dá certo e o que dá errado para você, ok? Você tem potencialmente todos os recursos que precisa para agir efetivamente. E, gente, a gente tem dentro da gente tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa para entrar em ação, para fazer as coisas darem certo, já estão dentro da gente. E se não tiver, a gente pode construí-las. Todo comportamento tem um propósito. E é exatamente isso. Sempre que a gente tem um comportamento, seja ele bom ou ruim, esse comportamento tenta nos satisfazer de alguma forma. Ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Por exemplo, vocês podem dizer, nossa, Gustavo, mas e o ladrão, né? Bom, o ladrão, ele rouba por algum propósito. Qual que é o propósito? Alimentar sua família, satisfazer algum prazer de possuir algum objeto. Ele sempre tem uma intenção positiva em satisfazer algum comportamento, tá? Sempre tem uma intenção positiva e vocês devem encontrar qual que é essa intenção positiva, se esse comportamento for ruim, qual que é essa intenção positiva. Encontrando qual que é essa intenção positiva, você tenta suprir essa intenção positiva de uma outra maneira. Por exemplo, a pessoa tem um comportamento de fumar. Por que ele procura fumar? Qual que é o objetivo de fumar? Uma companhia, de fazer algo, alguma coisa? Ou a questão de ter prazer? Como ele poderia suprir essa questão de ter a companhia do cigarro? Como ele poderia fazer para suprir esse prazer de outra forma? Praticando um exercício, andando com outras pessoas, sempre acompanhado de alguém que ele goste? Whatever. Sempre todo comportamento tem um propósito, tem uma intenção positiva e a gente tem que, e nós como coaches, devemos encontrar qual que é esse objetivo, qual que é esse propósito, para então, assim, buscar modificar esse comportamento, modificar essa atitude. Ter uma escolha é melhor do que não ter escolha nenhuma. E aqui fica muito simples essa premissa, né? É muito melhor a gente ter mais de uma escolha do que não ter escolha nenhuma. E não preciso nem explicar, né? A flexibilidade, ela é poder, né, gente? Quanto mais opções nós tivermos, maior vai ser as nossas oportunidades. Você está fazendo o melhor que pode e pode melhorar ainda mais. Sempre quando uma pessoa diz que é impossível melhorar, duvide dessa resposta, porque sempre pode melhorar ainda mais. Assim como a retórica é verdadeira, pode sempre piorar mais também. Mas nós como coaches, buscamos sempre a intenção positiva. E aqui eu abro um parênteses para dizer, a gente deve sempre encerrar todas as sessões de coaching no positivo. Jamais encerre a sua sessão de coaching com a pessoa numa sensação ruim, com uma sensação negativa. Termine sempre a sua sessão de coaching levando para o positivo. E uma das melhores formas de levar uma pessoa para um positivo é através de uma metáfora, através de alguma história, né? Que é sempre bom terminar com isso. Eu gosto muito de terminar contando alguma história que vai trazer algum ensinamento, né? Queira você goste ou não,
Quem você é hoje é responsabilidade sua. Gente, aqui é a lei da autorresponsabilidade. Seja qualquer lugar onde a gente está hoje, essa responsabilidade é minha. Fui eu que me coloquei aqui. Ah, mas fulaninho, fui eu que escolhi estar do lado do fulaninho. Fui eu que escolhi ficar junto com essa pessoa que me levou para essa questão. Ah, mas o governo, mas o sol está brilhando para todo mundo. O vento está brilhando para todos, está soprando para todos. Então, se aquelas outras pessoas tiveram sucesso, tu também pode ter. Em toda crise, existe uma pessoa que está chorando e existe outra que está vendendo lenço. Então, eu já pergunto aqui para vocês. Espero que vocês sejam as pessoas que vendem lenço, não as que ficam chorando. Então, aonde a gente está, onde nós nos encontramos hoje, é responsabilidade unicamente nossa. A única pessoa que tem as respostas é o coach, gente. Essa é uma premissa muito importante, porque coaching, ele não dá opinião. Coaching não diz o que tem que fazer. Coaching faz perguntas e as respostas vêm unicamente de nossos clientes, os coaches. Não devemos dar opinião, não devemos falar o que ele deve fazer, e sim fazer perguntas que levem ele a uma reflexão interna e ele próprio encontre aquela resposta dentro dele, porque todos nós temos as respostas e tudo aquilo que precisamos dentro da gente, e se não tivermos, a gente pode construir. E, além do mais, se uma pessoa tem um problema, é porque ela já tem inconscientemente a solução. Porque se ele não tivesse essa solução, ele nem saberia que isso é um problema. Ok? Então, fica bem esperto com relação a isso. Então, seguindo adiante, benefícios do coaching. Gente, o coaching, eu enumerei aqui alguns benefícios, tá? Eu estou seguindo aqui ainda a revisão bibliográfica, tudo, aquela questão do Coach Education, e tudo isso pode ser colocado aí no GED de vocês, porque foi o que eu coloquei no meu GED e não tive problema nenhum. Perfeito? Então, benefícios do coach: conhecer suas crenças e seus valores. Os valores e as crenças são como se fossem programas que são instalados dentro da gente, né? Por exemplo, os valores, digamos que é como se fosse o sistema operacional, o Windows, e as crenças são os aplicativos, levando assim para o mundo dos computadores para ficar mais fácil. As crenças é muito mais fácil de a gente modificar, tirar um aplicativo e colocar outro, né? Ela é muito mais tranquila. Agora, valores, que é o sistema operacional, desinstalar um Windows é alguma coisa um pouco mais complicado, o buraco é um pouco mais embaixo, a questão de modificação de valores. Eles são sim possíveis de mudar, mas é um pouco mais difícil, tá? Então, os valores das pessoas, eles ditam como que as pessoas funcionam, como que elas tomam as suas decisões através dos seus valores e das suas crenças. Normalmente, quando uma pessoa ela está na dúvida se ela vai por aquele caminho ou por outro, e aquilo começa a corroer ela por dentro, normalmente é uma questão de valores. São dois valores que têm um alto grau que a pessoa tem um valor que eleva ele num alto grau, e eles são competitivos, talvez em segundo ou terceiro grau, segundo e primeiro grau, e eles estão competindo. E aí, se a pessoa vai para um caminho, satisfaz um valor. Se ela vai para o outro caminho, satisfaz o outro valor. E ela entra num conflito. E ela não sabe para onde vai. E a gente conhecendo os nossos valores e sabendo a escala desses valores, qual que é o primeiro, o segundo, fica muito mais fácil de nós entendermos qual caminho seguir. Muito bem? Definição de missão e visão, principalmente para empresas, isso é fantástico e pode mudar completamente o jogo para uma empresa. Desenvolvimento de planos e ações, né? Isso é o primordial. Não existe coaching sem um desenvolvimento de plano de ação. Desenvolvimento de inteligência e controle emocional. Ensinar os nossos coaches sobre as emoções e o significado dessas emoções, o que o medo significa, o que a raiva quer comunicar para ele, e não deixar isso crescer e ele explodir em algum momento ou paralisar em outro, como no medo. O medo, ele está nos dizendo que algo é perigoso, que nós devemos nos preparar ou nos proteger para algo.
Agora, quando o medo toma conta do nosso corpo, o que acontece? A gente paralisa e isso acaba por nos prejudicar. Da mesma forma, a raiva. A raiva quer mostrar que algo injusto, algo que não é correto está acontecendo. Agora, no momento em que ela toma conta de nós e a gente acaba tomando decisões erradas e partindo para agressão, ela acaba nos prejudicando. Ele também tem o benefício da gestão do tempo, né? A gente consegue organizar também a organização consegue organizar o nosso tempo da melhor forma, consegue organizar as nossas atividades. Então, gestão e organização, né, do tempo. Diminuição de estresse. Lógico, né, gente? Nós entendemos a nossa inteligência emocional, tendo uma inteligência emocional, uma gestão e organização do tempo e das atividades, o nível de estresse vai começar a diminuir drasticamente. Conhecendo as nossas crenças e nossos valores, a gente vai entender como as coisas funcionam com a gente, e aí o estresse cai. Resolução de conflitos e dúvidas, como eu falei para vocês. Conhecendo valores, conhecendo algumas ferramentas, a gente consegue tomar decisões muito mais assertivas. Melhoria da autoestima e da autoconfiança. É lógico. Por que isso? Porque as coisas começam a dar certo. A gente começa a ver uma evolução. E com isso, a gente começa a ter uma melhor autoestima, uma melhor autoconfiança e a certeza de que as coisas vão dar certo. Melhoria e evolução contínua. Sim, em toda a sessão, o coach, durante o processo de coaching, faz o nosso coach evoluir continuamente. Como? Não dando tarefas, perguntando para ele qual que é a tarefa que vai fazer com que ele evolua, que chega mais próximo do caminho dele. Bom, temos aqui a nomenclatura. Só um pouquinho, gente. Voltando aqui. Etapas do coaching, gente. Etapas não. Nomenclatura do coaching. Desculpa que o meu filhinho está por aqui, tá, gente? Então, ele às vezes chora. Então, nomenclatura do coaching. O que é coaching? Coaching é o processo, tá? É o processo de desenvolvimento que vai conduzir o nosso coaching de um estado A para um estado B, tá? Então, isso é o coaching. A gente tem que saber muito bem. É coaching. Coaching. Coach é o profissional, tá? É o profissional que exerce a profissão. Coach é o cliente, é a pessoa que vai passar pelo processo de coaching. E patrocinador ou sport, esse é um personagem novo e que só acontece normalmente no coaching de equipes ou no coaching, no business coaching, onde ou no executive coaching, onde um patrocinador, onde um sport vai te contratar para fazer coaching em uma equipe ou para fazer coaching individual em algum profissional da empresa, onde esse patrocinador sport é dono, o diretor ou trabalha, ok? Etapas do processo de coaching. Bom, o coaching ele é um processo sempre que tem um início, um meio e principalmente uma data certa para acabar. Não existe coaching que não tem data para acabar, que você vai fazendo o processo e vai indo. Não. Já na primeira sessão, você tem que ter uma data para acabar, estipular uma data, né? Lá nos acordos de coaching, que é na primeira sessão, essa data tem que ser estabelecida, tá? Entre coach e coachee. Também são estabelecidos nesse primeiro momento os acordos, que além das datas que horários vocês vão se encontrar, quais são as datas que vocês vão se encontrar, qual é a quantidade de encontros que vocês vão ter, quais são os valores, o que acontece quando tem atrasos e faltas, o que acontece quando você atrasa ou falta, ou seja, as regras do jogo e como vai se desenrolar o processo de coaching.
tá? E aqui não necessariamente, gente, um processo de coaching tem que ter 10 sessões, tá? Eu, particularmente, não faço mais 10 sessões. E existem processos de coaching com 3, 4 sessões, tá? Não tem problema nenhum. Dependendo do estado e do objetivo do coaching, isso é muito factível, beleza? Bom, uma segunda etapa, o coach faz que o seu coaching education, tá? Na mesma sessão ali, já faz explicando, né, a nomenclatura que a gente conversou aqui, o modelo de trabalho dele, né, a forma de proceder nos encontros. Então, ele fala, ele tem os encontros semanal, mensal ou quinzenal, os dois irão se encontrar para avaliar o progresso dos trabalhos e os pontos fracos e os pontos fortes, os pontos de melhoria, corrigir falhas. Então, no primeiro momento, tu explica tudo e no segundo momento é a movimentação. É a movimentação, é trabalhar as ferramentas, é trabalhar as tarefas, né? É definir metas, é exatamente o processo em si, ok? Bom, quais são os benefícios do coach? Quais são os benefícios, né? E eu já tinha falado lá em cima, só que esse slide veio para baixo, não sei por quê. Mas vamos lá, vamos continuar outros benefícios, né? Melhoria na comunicação. Certamente o coaching vai fazer com que o coach se comunique de maneira mais assertiva. Ele vai ter melhoria nos seus relacionamentos, porque ele vai ter uma condição de fazer um auto-feedback. Ele vai ter uma melhor percepção das coisas. Ele vai ter um aprimoramento das suas capacidades e habilidades. Ele vai descobrir novas habilidades e capacidades, porque tu vai tirar ele da zona de conforto, vai mostrar uma roda de habilidades e competências, ou talvez até mesmo no disco mostrar para ele, e ele então vê aonde que ele precisa se desenvolver, né? Ele vai desenvolver a automotivação, o autoconhecimento. Gente, aqui, autoconhecimento, um parênteses, autoconhecimento, não existe coaching de autoconhecimento, tá? Autoconhecimento é um benefício do coaching, mas ele não é uma meta, tá? Não pode ser uma meta autoconhecimento. Ele já vem como benefício, mas a meta não pode ser essa, tá? Só um parênteses aqui que eu abro. Autodesenvolvimento, tomada de decisões rápidas e assertivas, né? Saber fazer o autofeedback, quebrar crenças limitantes, foco, ressignificação e autocontrole. Bom, vou olhar aqui para vocês agora para saber se ficou alguma dúvida nessa primeira parte. E o que acharam também, né? Se compliquei mais, se facilitei. O que vocês acharam aí dessa primeira parte? Se me fiz entender, se me fiz claro, né, nas minhas explicações aqui. Gustavo, eu tenho uma dúvida. Claro. É o seguinte, tá, isso aí tudo que você falou é sobre o Coach Education. E aí a gente pode resumir, falar mais ou falar menos, isso fica ao nosso critério, certo? Exatamente. Mas aí tem a parte que fala que tem que ter a conclusão pessoal. Exatamente. Essa parte é de vocês. O que vocês entenderam disso tudo? Se é uma ferramenta realmente que funciona, se isso faz sentido para vocês, o que não faz sentido, o que faz sentido, como que vocês acham que... É a opinião de vocês sobre tudo isso que vocês escreveram. As conclusões que vocês chegam, que é uma ferramenta poderosa, que pode ter algum problema no meio do caminho. O que vocês acreditam que seja tudo isso que vocês escreveram, né? Que as conclusões de vocês. Tá bom, obrigada. Tá? E isso é de cada um. Isso é de cada um, né? É bem pessoal essa opinião. Eu passei, eu acredito, já dois trabalhos de GED para vocês. Eu posso passar mais um, tá? Eu tenho alguns trabalhos aqui, e se vocês quiserem me passar o de vocês depois que vocês terminarem, podem passar para mim, tá? Eu tenho um banco aqui de GEDs, e quem quiser me passar quando terminar o seu, eu vou ficar bem feliz para as próximas turmas, para as próximas pessoas que vão chegando aqui, além de vocês, para ajudar. Eu vou pedir, Maria, e todos vocês, né? A Maria pediu, passa, por favor, que vocês entrem, aqueles que quiserem, os GEDs,
que me entre em contato no meu WhatsApp particular pedindo, tá? Que daí eu vou lá e mando para você individualmente. Eu não vou passar lá no grupo, porque eu acredito que quem está aqui se esforçando, se dedicando por esse horário, merece sim esse prêmio de receber esses GEDs para ajudar na sua formação, tá? Bom, alguma dúvida aqui? Já chegamos em 36 minutos de conversa. Não entendi, Jurandir. Qual é o meu WhatsApp? Meu WhatsApp tu vai ver lá no meu... eu sou administrador do grupo, né? Do grupo de apoio ao coach. Certamente tu tá lá, né? Eu acho que tu entrou há pouco tempo. É só clicar lá no meu nome, lá em cima, lá, que tu já vai conversar comigo. Ok? Beleza. Bom, deixa eu ver aqui. Gislaine, pode falar, querida. Então, nessa primeira parte ali do Coach Education, fundamentação teórica e conclusão pessoal, tem algum mínimo de páginas para ser feito? Não tem. Já vi uns com bastante páginas, com muita escrita, com muita encheção de linguiça, digamos assim. Sim, e outros, né, que são mais diretos, mais objetivos e não tem problema nenhum. Eu sou bem objetivo no meu e o meu ficou bem fininho, tá? Bem, não fiquei enrolando muito, não. A classificação da nota depende de alguma coisa assim ou não? Não vi nunca ninguém tirar menos de A. Nunca vi, tá? Só tira menos de A aquele que entrega atrasado, tá? Aquele que entrega atrasado, ou tira D aquele que falta alguma coisa por entregar, tá? Okay. Só que nesse caso eles ainda te falam, faltou tal coisa, manda de novo, né? Porque tu tem D até tu modificar aquilo ali, daí tu modifica, daí tu volta, né, até a tua nota original, daí tua nota que tu merece, ok? Obrigada. Então, compartilhando novamente aqui minha tela. E vamos agora para a segunda parte, tá? A segunda parte, a gente vai falar aqui sobre o coaching propriamente dito, o que é necessário para uma sessão de coaching, as ferramentas, as principais ferramentas, tá? E aqui abro novamente um parênteses que coaching, ele não é ferramenta, tá? E muitas vezes a gente não precisa de nenhuma de ferramenta, né? Depois que vocês aperfeiçoarem o coaching de vocês não vão perceber que a ferramenta muitas vezes nem é necessária. A ferramenta, ela serve para quê? Para nos orientar. Ela serve simplesmente para nos orientar por um caminho, para dar um norte. Depois que você tiver assimilado isso bem na sua cabeça, isso aí não vai ser necessário. Você percebe que os grandes coaches do mercado, normalmente eles simplesmente, que nem o Zé Roberto, ele segura tanto a mãozinha e fica perguntando, olhando nos teus olhinhos, sem segurar plancheta, sem segurar nada, simplesmente conversando com você, tá? E assim vai ser com vocês também, se vocês praticarem bastante, se vocês atuarem com bastante frequência. Bom, e o que é necessário para que o coaching aconteça? Primeiro de tudo, nós devemos ter um ambiente seguro, um ambiente onde a pessoa se sinta segura, onde ela se sinta acolhida, onde ela sinta confiança naquela pessoa que está ali na frente dela. E ela precisa entender que tudo que vai acontecer ali dentro é confidencial, não vai sair daquela sala, não vai sair de dentro dessa tela de computador. E muitas vezes vocês podem querer até mesmo filmar esse processo. E para que isso aconteça, vocês têm que pedir, sim, autorização, tá? Para que essa confiança seja gerada, né? Para que esse rapport aconteça. Tudo isso aqui em cima faz parte do rapport, né? Então, para que esse rapport aconteça, para que essa confidencialidade, essa confiança, tudo isso aconteça, você tem que pedir, fazer acordos com o coach de vocês. Acordos sobre poder filmar, acordos de que tudo que vai ser dito ali vai ser mantido ali, acordos de horários, né? Acordos de que você está ali sempre para escutar ele, né? Ou para acolher ele. Ou seja, você vai tratar tudo isso, tem que ter acordos. Outra coisa é o comprometimento. Você
tem que estar comprometido com o sucesso de coach e, acima de tudo, o coach tem que estar comprometido com o sucesso dele. Porque, gente, é incrível, mas as pessoas, elas não estão comprometidas com os sonhos delas. E muitas vezes não estão comprometidas com os sonhos delas porque até mesmo tu percebe que elas não acreditam nos sonhos delas. Elas perderam já as esperanças. Talvez por fazerem diversas vezes aquelas listas de final de ano, de objetivos e metas, e antes mesmo de chegar no carnaval, elas já desistiram. E com isso, esse hábito constante, elas vão perdendo o comprometimento, que já vai se tornar um hábito mesmo, deixar para lá, deixar para depois. No ano que vem eu começo tudo de novo. E aí o ano passa, e quando vê, a vida passou. E é muito comum, então, nós pegarmos coaches que não estão comprometidos. Você está comprometido com o objetivo dele, mas ele não está comprometido nem um pouco com o objetivo dele. E isso tem que ser muito bem investigado. Por quê? Porque se não tiver comprometimento, o negócio não anda. E quando um coach tem uma meta, ele tem que ter um para quê muito forte. Para que tu quer isso que tu quer? E isso que vai movimentar, isso que vai gerar o comprometimento dele. E você também tem técnicas que podem fazer esse comprometimento acontecer. E alguém está me chamando, deixa eu ver aqui. Quem está chamando? Maria Fernanda. Fala, minha querida. Tudo bom, Gustavo? Tudo bom. Não, você está falando sobre essa questão do comprometimento e o que eu percebo é que chega a ser extremamente cansativo para o coach mesmo, quando você vê que o coach não está comprometido de fato, né? E aí a pergunta que eu ia te fazer é, no momento que a gente percebe, você está lá na 4ª, 5ª sessão, e você percebe que o coach não está comprometido, vale uma pergunta para ele se realmente aquilo é a meta que ele quer chegar, que ele é o ponto desejado de fato, ou a gente continua ali insistindo fortemente naquele objetivo? Lembra que uma das habilidades do coaching é flexibilidade. Flexibilidade é poder. E essa é uma das habilidades que nós, como coaches, devemos ter. Mas antes de que isso aconteça, antes de que esse nível aconteça, tu tem que, primeiro de tudo, saber escolher o seu coach. Nem todas as pessoas estão preparadas para passar por um processo de coaching, tá? Seja por falta de comprometimento, seja por precisar de um processo mais psicológico, de um psicólogo, de um psiquiatra, né? E aí o coach não pode atender essa pessoa, tá? Ele tem que ser extremamente profissional para dizer que não é uma questão de processo de coaching, sim, uma outra terapia, no caso, e também ver se é o momento daquela pessoa, talvez ela está passando por uma outra fase da vida dela que ela não está ainda pronta para fazer o processo de coaching. E existe no IBC uma ferramenta, um assessment que tu pode mandar para o teu coach e aí tu pega aquelas respostas que ele deu e você coloca e ele vai dizer ali se esse coach está preparado para o processo de coaching, está mais do que preparado pelo processo de coaching, está preparado, mas precisa de um acompanhamento mais de perto, ou ainda não está preparado para o processo de coaching. E aí eu já te digo, esse que está preparado, mas precisa de um acompanhamento mais de perto, eu já não cobraria o mesmo preço dos outros. Tá? O desconto, aquele que tu dá para os outros, eu não daria para esse. Porque vai exigir mais trabalho de você. Vai exigir mais mão de obra de você. Vai exigir mais dedicação, porque você vai ter que estar mandando mensagem no WhatsApp para ver se ele está fazendo as tarefas, para lembrar ele, tá puxada, dar uma cobrada, né? Então, já é legal tu fazer isso antes de fazer o fechamento de valores com essa pessoa, mandar esse questionário para ver se ele está preparado, e se não tiver bem preparado, tu já não dá o desconto. E para aquele que você não quer dizer, tu não vai, eu não quero fechar contigo, tu fecha um valor lá em cima. Né? Tu bota um valor lá em cima, porque daí a pessoa, se fechar contigo, é porque realmente
ela quer, né? Um valor lá em cima, ou ela é rica, né? Daí, se for rica, você se deu mal. Mas, normalmente, a pessoa não fecha já. Quando tu bota o valor mais alto, ela não fecha. E você seja sincero, tá? A sinceridade é a melhor coisa. Se você percebe que essa pessoa tem que, sim, passar por um processo terapêutico, indique para ela um bom terapeuta, indique para ela um psiquiatra, talvez, né? Mas isso eu acho que o terapeuta já vai indicar para ela se ela precisar. Então, indique ela a terapia, um terapeuta, tenha parcerias com esse tipo de pessoas, né? Tenha parceria com terapeutas, tenha parceria com psiquiatras, né? Essa parte do network é extremamente importante. Então, faz isso, utiliza, tá? Essa ferramenta, tá? Vou abrir um parênteses aqui, eu vou dar um treinamento de assessment, tá? Em breve eu vou dar um treinamento de assessment. Essa ferramenta tem no IBC, mas ela não está automatizada. Tu tem que fazer alguns cálculos ali para poder chegar. Eu automatizei ela no Excel, tá? Então, vai estar no meu treinamento de assessment como um brinde isso, tá? Porque não é um brinde mesmo. E mais para frente eu falo sobre isso. Bom, mais alguma questão com relação a isso? Essa parte do comprometimento, essa parte do que é necessário ali para a sessão de coaching. Então, vou novamente compartilhar minha tela aqui. Compartilhando. E vamos lá. O que mais? Clareza na comunicação, tá? Quando o coaching, ele fala alguma coisa, ele tem que ser muito claro na comunicação. Ele tem que ser muito claro e específico naquilo que ele está comunicando. As coisas têm que ser muito específicas no processo de coaching. E a escuta, ela tem que ser ativa. Normalmente, como que a gente pode fazer uma escuta ativa? A pessoa vai falar algo, vai fazer uma explanação sobre algum tema, e você faz o seguinte, você fala assim, ok, deixa eu ver se entendi. Tu me disse que, e aí pimba, 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 pimba. É isso mesmo? É isso que eu entendi? Isso vai te trazer uma escuta ativa, porque tu vai estar prestando atenção para poder repetir o que a pessoa está falando. Isso vai te trazer uma clareza maior na tua comunicação, além de que vai gerar um rapport violento com a pessoa. Porque tu vai estar repetindo o que ela falou e tá mostrando para ela que tu tá compreendendo o que ela tá falando. Então, isso cria um rapport muito grande. Sempre tem que ter também pontos de melhoria, pontos que podem ser melhoradas, tarefas de mensuração, ou seja, as tarefas que foram feitas na sessão passada, elas têm que ser avaliadas, né? E avaliadas na questão de se foi boa ou ruim, se dá para melhorar ou não. E se não foi feita, vocês têm que perguntar: como que tu te sente por não ter feito as tarefas que te levam em direção ao teu sonho? O que tu pode, ele vai te falar, e o que tu pode fazer para que isso não ocorra novamente? Então, vai trabalhando isso com o coach de vocês. Sempre tem que ter metas, tá? As metas têm que ser smart, e aqui, gente, existem 3 tipos de metas, tá? Tem a meta de sonho, ou seja, a meta que o coach, e o sonho, ele tem que ser grande, gente. O sonho, ele tem que ser grande. Sonhe alto, sonhe grande, mire na lua, porque se você errar, acerta uma estrela. Tá? Então, sonhe grande, e ele não necessariamente, esse sonho tem que ser dentro do processo de coaching, mas sonho dele, qual que é o sonho principal? Deixa ele sonhar. Depois, tem a meta de processo. A meta de processo é a meta que tu vai estipular para aquele processo de coaching, naquele tempo pré-determinado que tu estipulou. E outra meta é a meta comportamental. Qual que é a meta de comportamento do coach de vocês? O que ele tem que mudar comportamentalmente para alcançar aquele objetivo? E uma quarta meta é a meta de sessão. Toda sessão ela tem que também ter uma meta. Meta para achar seus valores, meta para achar sua visão, meta para tirar o coach de alguma dúvida, meta para estipular forças e fraquezas, minimizando as fraquezas e potencializando as suas forças, né? Ou seja, metas para encontrar seu estado atual, meta para estipular um plano de ação, meta para melhorar aquele plano de ação.
Ou seja, cada sessão tem que ter uma meta específica de sessão. E isso, muitas vezes, o coach não faz e deixa o coach boiando. Ele não sabe, ele não está entendendo o que vai acontecer naquela sessão, e já no início da sessão você tem que dizer qual que é o objetivo daquilo, por que vocês estão se encontrando naquele dia, qual que é o objetivo, e sempre no final vocês têm que tirar os aprendizados daquela sessão. O que foi que tu aprendeu, o que tu conclui dessa sessão, e também perguntar para ele por que valeu a pena. Ele vai sempre achar coisas boas, e você sempre vai escrever por que valeu a pena para ele, quais foram os aprendizados e por que valeu a pena. E tudo isso tem que ocorrer dentro de um estado de flow, de um estado contínuo, em que não há peso, que não há dor, que é uma conversa gostosa, que é leve. Bom, aqui a gente tem, nós temos aqui, eu tirei do IBC isso aqui, tá? Aqui é um framework da sessão, tá? Então, primeiro a gente começa com a conexão, né? Há uma introdução, aí apresentação, a avaliação do estado atual, avaliação do estado desejado, os aprendizados, conclusão e desconexão. E aqui, mais ou menos, explica a mesma coisa, né? A mesma coisa. E aqui tem dizendo, confiança, rapport, gerar vínculos, o coach education, tema de sessão, né? Desenvolvimento para reflexão, consciência, transformação e manutenção. Ou seja, são todos os passos, né, do coach, todos os passos. Isso aqui tem nos módulos, se eu não me engano, módulo 3, se eu não me engano, tem esse framework aqui, e vocês podem simplesmente copiar até mesmo e colar lá no trabalho de vocês. Deixa eu ver o que eu estou vendo. Bom, principais ferramentas, tá? E como eu disse para vocês, ferramenta não é necessariamente coach. A ferramenta, ela é simplesmente para nos basear. E aqui eu coloquei as que eu acho mais importantes, que é a roda da vida, crenças e valores, né? Missão e visão, principalmente no mundo corporativo, modelo Grow, do John Whitmore, tá? 5W2H, essa aqui extremamente importante. Se vocês não têm no modelo de vocês de coaching, vocês têm que colocar o mais rápido possível. SWOT, que é o recursos e interferências, e perdas e ganhos, que é utilizada, é uma ferramenta que eu chamo carta na manga, para quando o coach chegar e eu não sei o que eu faço, eu não sei que caminho que eu tomo, eu estou em dúvida se eu vou para lá, se eu vou para cá. E sempre que vocês tiverem, que ele vier com essa, vocês já tem que estar feito a acrescentação de valores. Os valores já tem que estar muito bem definidos, e aí vocês tiram essa ferramenta da manga e aplicam com o coach. E aí ele vai ter uma clareza muito grande de qual é o caminho melhor a ser tomado. Ok? Então eu vou parar aqui e olhar para vocês novamente e ver se há algum tipo de dúvida. Priscila, te vi agora, não tinha te visto ainda. E aí, gente, alguma dúvida até então? Estou me fazendo claro aqui nessa apresentação, nessa conversa que a gente está tendo. Que legal, 14 pessoas, estou muito feliz. Muito bom. Posso seguir em frente? Tudo bem por enquanto? Ok? Então vamos lá. Voltar para a apresentação, vamos para a terceira parte. Bom, as perguntas são as respostas. Essa é a parte dedicada para as perguntas, gente. E eu vou mostrar aqui que a gente tem diversas formas de perguntar. Perguntas abertas, tá? Perguntas abertas são aquelas que nós fazemos lá perguntas e o coach pode fazer uma longa explanação sobre um determinado assunto. Por exemplo, ele fala assim para você: olha, a minha meta é ser feliz. Uma boa pergunta que tu pode perguntar: o que é felicidade para você? Porque felicidade para mim é uma coisa, felicidade para minha esposa é outra, para o meu filho é outra, bem diferente. E para você? O que é felicidade? Defina para mim felicidade. Essa é uma pergunta extremamente aberta, né? Ele vai falar diversas coisas sobre o que é felicidade para ele. Bom,
perguntas fechadas. Perguntas fechadas normalmente são aquelas onde há um sim ou um não, né? Por exemplo, você gosta de quiabo? Sim ou não, né? Então a pessoa vai dizer sim ou não, né? Eu não gosto de quiabo, sim, eu gosto de quiabo, né? Então essa é um exemplo de pergunta fechada. Perguntas do metamodelo da PNL. Que é isso, Gustavo? Metamodelo. Metamodelo é uma técnica da PNL onde nós fazemos perguntas que tiram de uma estrutura superficial e vai levando a pessoa para uma estrutura bem profunda. E elas são ótimas para eliminar crenças limitantes. Eu, inclusive, fiz um e-book só sobre metamodelo para coaches. Posso disponibilizar, sim, para vocês. E eu acredito que essa é a ferramenta mais poderosa que qualquer coach pode ter em sua mão, tá? Que é as perguntas de metamodelo. E eu vou dar um exemplo aqui para você. Pode surgir aquelas perguntas que dizem homem é tudo igual. E aí, que é uma generalização, né? A pessoa está generalizando. Homem é tudo igual. E aí tu pode perguntar, não existe nenhum homem na tua vida que é diferente desses que tu conhece? O Jesus, por exemplo, é igual a esses homens que tu conhece? Aí tu tira ela dessa condição de generalização e vai fazendo ela perceber que não é verdade aquilo que ela está falando, né? Então tem várias técnicas aí no metamodelo que tu pode utilizar para eliminar essa generalização, para eliminar crenças limitantes e vai ajudar você bastante. Outra aqui, eu botei alguns exemplos de perguntas, tá? Que eu coloquei no meu relatório, né? Como você pode mudar essa situação? O que de pior aconteceria se você não mudar essa situação? O que de melhor aconteceria se você conseguir mudar essa situação? Como você reage com relação a... como você se sente ao reagir dessa forma? O que esse sentimento quer lhe informar, que é aquela questão de inteligência emocional, isso é bom ou ruim? Né? Como você pode agir diferente de como sempre costuma agir? O que esta reação diferente pode lhe proporcionar? Como você percebe a sua resposta diante disso? Então, são diversas perguntas que vocês podem criar, né, para aprofundar, para tirar coisas do coaching de vocês, né? Então, eu recomendo que estudem metamodelo. Metamodelo da PNL é primordial para que vocês tenham boas perguntas e consigam extrair boas respostas também, tá? Quarta e quinta parte, tá? A gente vai falar aqui sobre nichos de atuação e defina seu nicho de atuação, tá? São as duas, a quarta e a quinta parte aqui desse processo. Mas antes de começar... quero ver aqui de novo vocês e perguntar. Metamodelo, vocês conhecem metamodelo? Já ouviram falar de metamodelo? Aqui eu sei que tem alguns mestres da PNL e certamente conhecem os metamodelo. Agora, quem não conhece metamodelo, eu dou de presente aqui vou dar de presente aqui o meu e-book, tá? Eu vou dar de presente o meu e-book para vocês, presente de coração, né? E é só me pedir. Bastante gente não conhece. Uau. Então, Cristiane, pode falar, Cristiane. Ô, Gustavo, é só uma pergunta. Eu também não conheço, tá? Tá bom. Que é o seguinte, no GED, quando fala as perguntas são as respostas, eles pedem para a gente poder fazer, são 27 para poder tirar, é essa parte que você está falando mesmo, né? É essa aí. Tá. 27 para tirar do material e 27 para a gente criar. Então, essas têm que ser realmente tiradas do material. E assim, hoje eu até assisti a aula novamente para eu poder tirar essa dúvida, porque o que acontece? A gente não tem que responder, né? A gente só tem que criar a pergunta, né? Olha só, vou te mostrar aqui, ó. Por exemplo, aqui, essa aqui é a primeira pergunta, ó. Como você pode mudar essa situação? E essas duas foram criadas. Tá. O que de pior te aconteceria se você não mudar essa situação? O que de melhor aconteceria se você conseguir mudar essa situação? Uhum. Então, são duas perguntas baseadas na primeira que
que você pode criar, entendeu? Tá. Como você reage com relação a... Como você se sente ao reagir dessa forma? O que esse sentimento quer lhe informar? Isso é bom ou ruim? Eu achei que a gente tinha que responder. Daí hoje que eu revendo a aula é que eu percebi que não, que era só... só realmente criar, né? É realmente criar, realmente. É isso aí. Tá bom, obrigada. Okay? Alguém mais aqui? Sila, não? Nenhuma pergunta? Eu não conheço o metamodelo. Tá, metamodelo, ele é... Olha, gente, metamodelo, ele é top das galáxias. O Motok, que está aqui, ele também é especialista aí em PNL, sabe que metamodelo é uma ferramenta poderosa. A Leiliane, que é a minha mentoranda, também conhece o metamodelo, sabe que é uma ferramenta top das galáxias e que se nós estudarmos profundamente e assimilarmos isso dentro da gente, a gente vai ser os coaches imbatíveis, viu? Eu imagino que deva ser muito bom, porque eu já li livro de PNL, só que PDF, né? E PDF, pelo menos, eu não consigo absorver muito, né? Mas eu li, eu estava curiosa, e eu gostei bastante, então eu imagino que esse metamodelo deve ser maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Inclusive, falando em livros, eu passei os 2 livros que eu considero primordiais aí para nós coaches, que é o Jogo Interior do Tênis e Coaching para a Performance, né? Para aprimorar a performance, que é do Tim Keller e do John Whitmore, tá? Esses 2 livros são base para o coaching. São livros extremamente importantes e recomendo que vocês leiam. Tá? O coaching para aprimorar performance, ele não existe mais, porque o John Whitmore, ele morreu, tá? Ele faleceu, infelizmente. E por isso não está sendo mais publicado os livros dele, talvez por alguma briga de direitos autorais aí. Ele não está sendo mais produzido. E por não ser produzido, um livro hoje, se vocês encontrarem desse autor, ele custa em torno de R$400, tá? Eu já andei olhando, eu não tenho esse livro, gostaria muito de tê-lo. Se quiserem me dar de presente, eu vou ficar muito feliz, tá, gente? Muito bem, meu aniversário é dia 30 de agosto, mas eu aceito adiantamentos. Olha, de agosto também. Muito bem. Vamos lá. Compartilhando de novo a tela aqui. Então, olha só, gente. Isso aqui para mim é o primordial aqui para determinar se nós vamos ter ou não sucesso no coaching, tá? Porque isso aqui, gente, antes de mais nada, defina isso aqui, nicho. Você não vai sair do lugar sem antes ter definido o seu nicho. Coaching pessoal, tá? O self-professional coaching pode ser coach de família, coach de emagrecimento, coach de emoção espiritual, relacionamento, para grávidas, para férias. Crianças, eu tomaria um cuidado, porque aqui, no caso, crianças, eu recomendo que sejam, no mínimo, uma pedagoga, né? E que esse processo seja estendido com seus pais. Coaching esportivo, coach de comunicação, coach de vendas, né? Na realidade, vendas está ainda no executivo. Coaching para várias coisas. Isso aqui são nichos, e isso aqui ainda pode ser aberto para subnichos, né? Para subnichos. Para vocês, por exemplo, coaching de família. Aí vocês podem fazer coaching de casais que vão se preparar para ter o primeiro filho. É um subnicho de coaching de família. Coaching de família para recuperar o seu casamento, né? Para que você tenha as mesmas sensações de quando você estava namorando, digamos assim. Então, esse é um subnicho. Coaching de emagrecimento. Bom, coach de emagrecimento para mães que querem voltar ao corpo de antes de estarem grávidas, né?
E aí o coach espiritual tem diversos, né, também. Então, são vários coaches aí que vocês podem utilizar, ok? Coaching executivo. E aqui, gente, o coaching executivo, ele já é uma especialização aqui do coaching, ele já é um próximo nível, é o coaching, ele vem o BEC, né, o Business and Executive Coaching, e nesse aqui tu pode trabalhar carreira, liderança, vendas, performance, equipes, e aqui, gente, nesse coaching pessoal aqui, nós podemos trabalhar grupos. Agora, equipes é diferente de grupos. Não podemos trabalhar apenas com coaching pessoal com equipes, porque equipe é diferente de grupo, tá? Equipe, necessariamente, são pessoas que trabalham num mesmo time, que estão em um mesmo time, seja ele esportivo, seja ele profissional. Então, o coaching de equipe, ele tem essa característica de ser, ele ser uma coisa de unidade. Você não vai esperar, no coaching de equipe, você não vai buscar o objetivo individual de cada pessoa, e sim o objetivo do grupo, o objetivo da equipe, o objetivo da empresa, tá? Coaching empresarial, coaching de negócio, coaching de empreendedorismo, coach organizacional e coach de gestores, tá? E aqui, no caso, seria o business coach, o executive coach, né? E você? Ainda não definiu o seu nicho? Então, esse é o momento de defini-lo. Bom, gente, eu tenho deixa eu olhar aqui para vocês, vou olhar aqui para vocês. Eu tenho no YouTube uma sessão que foi gravada de como definir o seu nicho de coach. Recomendo para quem não tem o seu nicho ainda, que faça, olhe essa ferramenta, olhe essa masterclass, aplique em você mesmo e defina o seu nicho de coach. E para definir o nicho de coach, são 3 esferas que nós devemos atender. Qual que é a primeira esfera? Paixão. O que é que você gosta de fazer? O que é que... Quando você vai numa livraria, quando você vai lá comprar um livro, para que setor da livraria tu vai? Quais são os assuntos que tu gosta de pesquisar? Então, essa é uma questão que vai talvez te levar para a tua paixão. Então, essa esfera tem que estar atendida. Segunda esfera que tem que estar atendida é a esfera do conhecimento. Vocês têm que saber sobre o assunto. Mas, normalmente, se vocês têm paixão, vocês pesquisam e já devem ter o conhecimento. Então, tem que ter conhecimento e tem que ter paixão por aquilo que faz. E uma terceira coisa, uma terceira esfera, é mercado. Não adianta ter paixão, não adianta amar, ter conhecimento se não tem ninguém disposto para pagar aquilo. Então, essas 3 esferas vão definir qual que é o nicho de vocês. Paixão, conhecimento e mercado. E também tem ali, vai ser bem explicadinho quem for assistir a aula, o que acontece se você deixar de fora um dessas esferas, né? Por exemplo, se você tirar mercado, você vai ser muito feliz no início, né? Vai saber sobre o assunto, mas não vai ter clientes. E aí o que acontece é que tu vai ficar desanimado, triste e infeliz, né? Ou tu pode ter paixão, ter mercado, mas você não tem conhecimento. E aí o que acontece? Você não vai conseguir desenvolver um processo de coaching muito bem feito. E com isso tu vai começar bem, mas depois vai murchar porque as pessoas vão fugir de ti porque tu não tem o conhecimento. E depois também tu pode ter o conhecimento, pode ter o mercado, mas não ter a paixão. E aí tu vai ganhar dinheiro, mas vai estar infeliz porque não está fazendo aquilo que gosta. Então, isso tem muito bem explicado lá e recomendo que façam. Tem uma ferramenta de coaching que vocês podem aplicar. Eu tenho essa ferramenta, posso passar para vocês. Vocês me chamem no privado novamente, falem o que é que vocês querem, que eu vou fornecer para vocês, tá? Ferramenta de nicho, definição de nicho. Logo depois que define nicho, o que acontece? Vocês têm que definir o avatar. Nossa, o que é isso, Gustavo?
É aquele bichinho azul do filme? Não, gente, não é aquele cara. Tá, já sei, então é aquele do desenho que tem uma flechinha na testa carequinha. Também não é esse. O avatar, gente, é a nossa persona. É as pessoas que nós queremos, a persona ideal que nós queremos para cliente. E ela tem uma característica, ela mora em um determinado lugar, ela ganha um determinado valor monetário, a gente vai perceber se é homem, se é mulher, qual que é a idade, então a gente começa a definir tudo isso. Para quê? Para que isso? Para que a gente saiba fazer conteúdo de valor especificamente para essa pessoa. E para que ele entenda que, nossa, essa pessoa é uma especialista. E nós sermos especialistas é o grande diferencial do mercado. A gente saber que a gente trata especificamente aquela pessoa, aquele nicho, que tu não é um clínico geral, tu é um neurocirurgião que atua especificamente naquela coisa. Por exemplo, tu tá com dor no joelho, tu vai procurar um clínico geral ou, no mínimo, um ortopedista? Provavelmente um ortopedista, né? Então, é muito melhor. Ou tu tá com dor no coração, vai procurar um clínico geral ou um cardíaco, né? Um clínico especialista, um clínico ou um profissional especialista em cardiologia. Certamente um especialista em cardiologia. Ainda mais se tiver prestes a morrer, né? Sentindo, vou morrer. Não vai no clínico geral. Então, é por isso, se vocês fazem isso com um médico, por que não fazer também com coach? Né? Então, tomem consciência disso e escolham, definam seu nicho. E o seguinte, nicho não é casamento. Dá para separar, tá? Vocês não vão ficar para sempre, vocês vão experimentar, ver se é bom. E outra, nicho não é especialização. Nicho é uma jogada de marketing, tá? É um processo de marketing. Vocês, como self-coach, self-professional coach, podem escolher diversos daqueles nichos que eu falei. Claro, carreira, negócios, aí exige uma certa especialização, que é o back para poder trabalhar com negócios, carreira e tudo mais, né? Tem ferramentas específicas para serem trabalhadas, tem metodologias específicas para serem trabalhadas com o Business Executive Coach. Aí sim é uma especialização. Perfeito? Alguma dúvida sobre esse módulo aqui, essa parte? Não? Eu tenho. Então, vamos lá. A primeira coisa seria, você falou aí de performance. O que seria a performance? Performance é a pessoa que quer melhorar a performance, seja na vida dela, melhorar a performance dela. Por exemplo, assim, o Jerônimo Temel. Quem conhece aqui Jerônimo Temel? Conheço. Tá? Ele é um professor de coach, foi meu professor já também, eu estudei na escola dele, eu acho que 2, 3 anos atrás. Eu fiz no IGT também. Inclusive, essa telinha que vocês estão vendo aqui, se eu tirar esse símbolo aqui, ó, esse símbolo meu aqui, vai aparecer o símbolo do IGT. Essa telinha que eu peguei deles lá do IGT. Então, o Jerônimo Temel é um coaching de performance, tá? O que o coaching de performance faz? Ele faz com que tu performe bem melhor do que tu performaria sem ele. Que tu consiga organizar melhor o teu tempo, que tu consiga organizar melhor as tuas atividades, que tu encontre quais são as tuas interferências, quais são as tuas capacidades, as tuas potencialidades, né? Então, isso já é um coach de alta performance, e todo o processo de coaching amplifica a performance da pessoa. Só que ele é determinado especificamente só para performance, só para melhorar a performance, e aí em um determinado nicho, porque performance é o quê? No trabalho? Performance em quê? No esporte? Aonde que é essa performance? Vamos ver se você consegue me ajudar. Eu ainda não defini meu nicho. Só que, assim, tem coisas que eu gosto. Por exemplo, eu acho muito importante a autoimagem, a questão das crenças. Eu acho que a meta e o planejamento entra na performance, que também eu gosto muito. Só que eu não sei, esses todos que eu citei aqui, eu não sei como encaixar no nicho para mim, entendeu?
Sim, eu entendi. E tu vai entender quando tu olhar aquela aula que eu te falei. Olha a aula, ficando dúvida. Né? São tudo isso que eu te citei, são tudo coisas que eu gosto muito. Por exemplo, a questão da criança, né? Porque às vezes uma criança está ali sendo. Porque a pessoa às vezes não tem conhecimento, não está percebendo, né? E assim, geralmente fala que. Eu ouvi esses dias essa frase, né? Que o propósito está ligado com aquilo que é a sua, né? Aquilo que era a sua dor, aquilo que te incomodava, né? E isso para mim faz todo sentido, porque aí você começa a querer melhorar naquilo, você começa a querer ficar bom, você começa a querer transcender aquilo na tua vida, e aí você fica tão bom, você vê a transformação acontecendo. Você aí tu fala, meu, isso é maravilhoso, nossa, eu quero fazer isso para as outras pessoas também. Nossa, quanta gente não sabe que está, às vezes está com a vida não está do jeito que gostaria, às vezes não consegue alcançar o resultado que quer, simplesmente porque não tem ali um processo profissional, uma orientação, entendeu? Tudo por simplesmente não saber, né? Então, assim, quando eu começo a falar, fico até assim, empolgada. E assim, então são essas coisas assim, são muito interessantes para mim, são que eu gosto muito, acho muito importante. A autoimagem, porque uma autoimagem destruída, né? Afeta muita coisa na vida da pessoa. Eu lido bastante com gente, né? Trabalho no pronto-socorro, tem um fluxo muito grande de gente, ouço muitas histórias, né? Tanto de acompanhante quanto de pacientes, né? Eu trabalho no infantil e no adulto, então eu ouço de mães, pais, idosos, trabalho com todo tipo de gente. Então, assim, a gente vê muito essa questão da crença, da autoimagem, e da outra parte que eu diria da performance, seria muito interessante, que eu acho, é a meta e planejamento. Isso para mim também que aí entra a procrastinação, né? Que é uma coisa que a gente fica tentando ali vencer isso, né? Já que isso é característica da gente, porque o cérebro é preguiçoso, né? Assim, ó, eu vou te dizer uma outra coisa, Priscila. É importante que se tu for trabalhar com alta performance, que tu tenha alta performance também. Eu sei. É importante que, se tu não tinha alta performance antes, que tu saiba contar a tua história também, porque isso conecta, tá? É bem legal que, se tu passou por essa transformação na tua vida, que tu saiba falar, contar isso de uma forma que seja bem didática, e tu explore isso para que tu também consiga aí tocar o coração das pessoas. Né? Eu estou querendo aprender mais sobre isso, porque também já me deram esse toque, né? Falaram, olha, você tem uma boa história, mas é só você aprender a contar de uma forma mais, né, coerente, né, congruente. Então, Priscila, olha o vídeo, tá? Olha o vídeo de nicho, tá? Olha o vídeo de nicho. E mais para frente, eu vou fazer novamente esse processo de nicho, avatar e construção de conteúdo. Eu vou dar essas 3 aulas novamente, tá? Mas é bom que vocês já estejam preparados, já meio que engatilhado ali com o seu nicho já na mão. Essas 3 aulas já tem gravado no YouTube. Se vocês quiserem olhar ela no YouTube, vai ser muito parecida, só que daí eu vou estar com um grupo diferente, né? Mas basicamente são ferramentas, e eu posso passar essas ferramentas para vocês. Ensino, inclusive, como produzir conteúdo de valor. Então, a performance ela entraria então, em subnichos também. Tu tem que especificar mais. Entendi. Tá. E olha lá que tu vai gostar da aula. E no olhar depois, faça um comentário, né? Os 3 curta, comente e compartilhe. Obrigada. Isso aqui chama call to action, né? Call to action, chamada para ação. Então, eu estou fazendo isso aqui com vocês também. Sempre, gente, a gente tem que fazer isso. No YouTube, no Face, no Insta, vocês fizeram uma postagem, chama para ação, porque aumenta muito a interação do grupo, tá? Do engajamento da tua postagem. Chama para ação, tá? Bom, mais alguma dúvida? Vou seguir em frente. Puxa, gente, já viram que já passou 1h30? É isso mesmo? É isso mesmo? 1h30? Meu Deus do céu. Vamos lá, tocando ficha, então. Não vamos parar, não vamos desistir.
Deixa eu abrir, quando abrir. Apareceu para vocês aí já, né? Bom, sexta e sétima parte. Peer coaching. Peer coaching, gente, é o coaching que vocês vão fazer de treinamento, tá? É o treinamento de vocês com o coaching de vocês, com esse o pro bono, né? Ou uma troca que vocês vão fazer com alguém para ir treinando o processo. Uma forma legal de fazer isso é entre coaches, tá? Como que eu recomendo que façam? Recomendo que escolham 3 pessoas, formem grupos de 3 pessoas, onde um vai ser coach, o outro vai ser coachee e um terceiro vai ser observador. Depois a roda vira. O que era observador vira coaching, o que era coaching vira coachee e o que era coachee torna-se observador. Perfeito? E faz esse processo 3 vezes. Sempre tem que estar os 3 junto, porque quem está observando aprende, quem está sendo coach aprende e quem está sendo coach aprende. E olha, é um processo assim que dá um up no conhecimento de vocês que vocês não têm noção. Então é para ontem e já utilizem isso para fazer o GED de vocês, tá? Eu recomendo que façam não com pro bono, e sim com colegas coaching de vocês, tá? Troquem, achem primeiro o nicho, daí falem qual é o nicho, se alguém quer busquem trabalhar assim, trabalharem juntos, tá? E depois vamos falar um pouco sobre não vou falar, né? Mas que o peer coaching é isso. Vocês têm que fazer esse peer coaching, falar sobre esse processo no GED de vocês. Escolhi fulano de tal. O processo foi. Vocês podem falar, fizemos um peer coaching de trio, onde o processo foi assim, assim, assado, né? Tivemos tantos encontros, os e-mails das pessoas envolvidas são esses. Vai colocar lá no relatório do GED, né? São esses. E as sessões que a gente fez foram essas. Gustavo, só um minuto. Eu acho que o nosso já tem um relatório para preencher. Não precisa fazer... Não, mas antes eu sei disso. Tem um relatório, tá? Mas quando você faz o peer coaching, no capítulo peer coaching, tu vai escrever pessoas envolvidas, vai falar como foi o processo, vai escrever um pouquinho. Eu não vi isso, não. Tu vai escrever um pouquinho, eu posso te passar um modelo lá. No meu eu fiz isso, tá? Não necessariamente tu precisa fazer isso, eu fiz isso. Tá. Mas o modelo que tu vai ver, eu vou te mostrar aqui, tá? Eu vou mostrar aqui também. Tá. Eu achei que era esse outro... Mas tem essa parte do procedimento. Mas o relatório de procedimento é além, nos anexos, tá? Isso. Eu achei que era isso que você estava falando, então não. É isso, tá? É isso, mas isso aqui, o relatório é consequência disso aqui. Tá? O relatório é consequência. Então, peer coaching, plano de sessões, né? Quais são as sessões, quem são as pessoas envolvidas, o e-mail da pessoa, quem é essa pessoa, como tu achou e tal, como é que foi, como é que não é, né? Falar tudo isso. E o relatório de procedimento e resultado. Relatório de procedimento e resultado, como é que funciona? Tu vai escrever aqui o teu nome, aqui o nome do coach, qual foi a sessão, a data da sessão. Eu coloquei o tempo que durou a sessão, não me lembro se tem. O estado desejado, né, no contrato de coach, objetivo. Daí eu sempre coloco aqui o estado desejado, faço uma inspeção em cada sessão, eu faço uma avaliação desse estado desejado. Eu pergunto qual é o objetivo. Sempre pergunto qual é o objetivo do nosso processo, o que tu busca no nosso processo para validar a meta dela, né? Aqui, como foi a primeira, eu smartizei a meta dela, mostrei aqui a ferramenta que eu utilizei, a proposta, as técnicas utilizadas, a ferramenta de coach, Shazam, o metamodelo, PNL, hipnose, eu utilizei um pouco de hipnose também ali, com a parte de visualização lá que ela fez, né? Mas não aplicado ao passado, sempre aplicado ao futuro. Retornar questões, resultados, né? Aprendizados do coach, isso aqui foi ela que escreveu. Aqui os meus aprendizados, né? Aqui os meus aprendizados, aqui a tarefa que ela fez e aqui a avaliação do coach pelo coach, do coach pelo coach, né? Ela que me observou e aqui a assinatura da pessoa e depois a minha assinatura e vocês anexam isso aqui no relatório de vocês.
Deixa eu ver que Só alguém um exemplo do aprendizado do coach, só para eu entender, tipo, do que você colocou, por favor. Vamos lá, vamos ver aqui. Aprendizado, resultados, aprendizados do coach e aprendizados, meu. Retomar, isso aqui é o aprendizados. Que eu repeti, olha só, gente. Na realidade, eu tenho uma aqui que nesse aqui tá repetido e tu vê, né? Eles nem me questionaram, eu mandei esse aqui assim mesmo. Olha só. O que eu botei assim, ó? Eu percebi que eu tiro os aprendizados que eu ouvi naquela ferramenta. Nossa, essa ferramenta aprofundou bastante. Eu consegui perceber que o coach foi bem profundo. Ou se o coach não gostou da ferramenta, eu boto, eu acho que fiz alguma coisa de errada, né? Porque o coach não quis entregar profundamente. Talvez eu não fiz um rapport adequado, não percebi que ele estava num estado atual ruim e não trouxe ele antes para um estado positivo antes de começar a sessão, e isso é muito importante. Antes de vocês começarem a sessão, vocês têm que fazer uma análise do coach de vocês para ver se ele está num estado adequado para iniciar essa sessão. Ele tem que estar positivo, porque senão ele vai estar negativo, ele não vai conseguir encontrar as respostas dele, tá? Ele tem que estar positivo para que ele alcance a alta performance. Se ele tiver negativo, quem vai atuar são os sabotadores, né? É o crítico e todos os sabotadores que tem junto com ele. E se ele tiver no estado positivo, quem vai atuar é o sábio dele, ele vai ter mais capacidade de achar as respostas. Então, tragam ele sempre positivo antes de começar um processo. E um processo muito bom para fazer isso é o Shazam. O Shazam sempre traz a pessoa para o positivo, né? Sempre você pergunta 3 coisas que aconteceram na semana que foram top, né? E ele vai dizer, né, tu aprofunda por que tu achou que foi top isso, me diz, ele vai dizer, e nossa, que legal. E aí tu pergunta, e 3 coisas que talvez tu modificaria? Eu não pergunto 3 coisas ruins. Eu digo 3 coisas que talvez tu faria diferente. Né? Daí ele, como vai estar ativado com o sábio, ele já vai dizer, eu ia fazer diferente isso, eu ia fazer diferente aquele outro. Ótimo, muito bem. E aí ele já está no estado positivo, né? Ele já está no estado ótimo e aí a gente já pode começar o processo. E isso a gente observando os olhos, observando a boca, as expressões faciais, se ele está com o braço cruzado, se ele está para frente, se ele está para trás, se ele está com as feições tristes, se ele está feliz, né? Se ele está mais quieto, se ele está mais falante. Tudo isso você consegue observar nesse momento, tá? Nesse momento. Também o espelhamento pode ajudar. Você começa a espelhar ele e depois tu conduz. Né? Já teve vezes que chegou coach no meu coachitório dizendo que dia horrível hoje, peguei um trânsito e o cara batia o carro e isso e aquilo, o cara me xingou, eu xinguei ele, que porcaria, esse trânsito, calor dos infernos. E o que eu fiz? E eu concordei, realmente um calor, essas pessoas estão tudo loucas, horrível, nossa. Mas quando eu cheguei aqui no meu consultório, eu liguei o ar, já botei uma musiquinha mais tranquila, as coisas foram se acalmando, eu tomei uma respiração e fui me acalmando. E aí as coisas começaram a dar certo, eu comecei a me tranquilizar e comecei a perceber que o mundo é muito melhor do que aquilo que eu estava vivendo naquele momento. E que as coisas dependem muito mais de mim do que o mundo faz comigo. Depende mais do que eu faço com aquilo que o mundo fez comigo. E, nossa, quando eu olhei pro cara, ele já estava assim, ó. Então, a gente vai espelhando e, às vezes, e conduzindo depois, tá? Levando ele para um estado positivo. Mas os aprendizados, voltando aqui para a pergunta dos aprendizados, tu vai tirar todos os aprendizados que tu viu daquela ferramenta, o que tu pôde aprender com aquilo, o que tu pôde tirar daquilo daquela ferramenta, coisas que tu fez certo, que tu fez errado, o que tu percebeu, né? Então, essas são coisas que, por exemplo, eu aprendi, que tu tem que deixar o coaching no estado mais positivo no início da sessão, antes de começar essa sessão. Perfeito? Licença, Gustavo. O aprendizado aqui é o nosso, então, no caso? Tem um dos aprendizados é o nosso e um dos aprendizados é do coach, tá?
Ah, tá. Eu estava bem perdida em relação ao relatório, não sabia, estava bem perdida mesmo. Se você pudesse até só dar uma pincelada rapidinho, novamente, se não Não, for mas você vai atrapalhar. mandar um modelinho para a gente, né, Vou Ju? mandar. Vai? Eu acho que a Tá. Maria Fernanda está com uma pergunta aí para fazer também. Ó. Faz, Maria. Pode perguntar. Não tem? Oi, Será oi, que oi, oi. Deu um problema aqui. Consegui. A minha pergunta é o seguinte: lá no PSC, eles fazem uma sugestão de sessões, né? De sessões que a gente utilizaria nas 10 sessões. O que a gente sabe que não funciona bem assim, que a gente vai percebendo que o nosso coach precisa e tudo mais. E aí eu queria entender se só no GED especificamente a gente tem que passar pelas 10 ferramentas, ou como você falou, por exemplo, você trouxe ferramentas que não estavam no PSC, por exemplo, a hipnose. A gente pode trazer ferramentas que a gente também pode ter No PSC, aprendido sim, em outros hipnose. lugares? Tá no Sim. Então passei Toda meditação que o Zé faz é uma hipnose. Ele só chama de meditação. A Priscila, sim. que estava junto ali no PSC comigo, ela lembra que eu chamei de hipnose, ele até me chamou, não, é meditação, não sei o quê, né? Então tá. Me Então lembra acho um que foi por isso, eu não pouco, gravei por causa disso. lembra um pouco o coach ericksoniano, não é? O coach ericksoniano é uma hipnose conversacional, né? Talvez agora, ou daqui a pouco, você vai entrar no estado de transe, né? Isso aí é uma hipnose já. Ou seja, hipnose nada mais é do que o estado de concentração é uma hipnose, tá? Tudo isso tu tirou do estado de normal, de consciência da pessoa, tu levou ela para uma reflexão, ela começou a olhar, aquilo já é hipnose. Tu já está levando ela para o estado hipnótico, através da conversa, através o estado de flow é um estado hipnótico. Então tá bom. Tá bom? Entendi. Perfeito. Mais alguma dúvida? Eu acho que tinha mais alguma coisa que tu perguntou, né, Maria? Não, eu queria só saber se a gente precisa seguir aquele padrão que Não. eles Tá. passaram para a gente. Eles Essas passam um monte de ferramentas a mais, mas na verdade eles sugerem um passo a passo. A gente não precisa então seguir esse passo a passo. A gente pode trazer Não. outras ferramentas que eles colocam lá, né? Inclusive, tu pode fazer as 10 sessões com 10 pessoas diferentes e mostrar a mesma ferramenta. Tá ótimo, entendi. Perfeito. E as ferramentas que eu mostrei aqui são ferramentas que eu coloquei aqui, são ferramentas mais clássicas, mas todas elas estão no PSC também, tá? Se tu olhar o livro do PSC, as ferramentas estão ali, essas que eu falei. Tá ótimo, entendi. Tá bom? Perfeito. Obrigada. De nada, à disposição. Vamos lá. Continuando. Então, aqui está o relatório. Cine Coaching. Bom, o Cine Coaching, gente, é bom vocês começarem por aqui. Porque ele é gostoso de tu assistir filme. Quem não gosta de ver um filme, né? Quem não gosta de uma boa história? E ali nós temos boas histórias para vermos e aprendermos com elas. Então, eu recomendo que quem não começou o GED ainda, que comece olhando o Cine Coach e pelo menos um por dia e já faça a sua resenha no momento que terminar, sempre lembrando de alguma coisa relacionada ao coaching. E é difícil você escrever uma resenha de um filme desses que o Zé passou, que o IBC passou, que não tenha como não mencionar algo relacionado ao coaching, porque todos eles têm alguma coisa ou outra relacionada ao coaching. Então, escreva ali sua resenha, não precisa ser algo muito grande, escreva, seja objetivo, não enrole muito e elimine logo essa questão da sua agenda, tá? Começa por aqui, que já vai tirar da roda da inércia, tu vai ver as coisas acontecendo, tu vai ver o trabalho tomando corpo e isso vai te dar motivação, vai te dar motivo para entrar em ação, tá? Bom, 8ª parte, pirâmide do processo evolutivo. Gente, pirâmide do processo evolutivo, eu não vou aprofundar aqui, tá? Ele pegar os PDFs aqui do 7º módulo, e essa aqui é a base do IBC, tá, gente? A pirâmide do processo evolutivo é a base do IBC. A gente tem 7 níveis,
começando pela superficialidade, passando pela conduta pessoal, depois um autoconhecimento, significados e sonhos, conhecer os seus papéis, pertencimento e afiliação, depois tu chega para um legado, propósito e, por fim, espiritualidade. E aí nós transcendemos, né? Nós transcendemos, e esses são 7 níveis do processo evolutivo. E, gente, o Master Coach do IBC praticamente é pautado somente na pirâmide do processo evolutivo. Ele é a filosofia do IBC e ele envolve diversas teorias compiladas nessa pirâmide do processo evolutivo, tá? Cabaleon, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, o de Deepak Chopra, né? Tem também aqui o conhecimento dele. Então tem, olha, aqui tá a pirâmide de Maslow expandida, ou seja, tem tudo aqui, tá? Tem tudo aqui e recomendo que vocês assistam, vejam um PDF e em cada um, no PDF, simples, eu já vi gente que copiou e colou. Recomendo que vocês falem com as suas próprias palavras, tá? Conheçam, entendam isso, porque se vocês quiserem trabalhar com a metodologia do IBC e chegar nos próximos níveis, fazer o back, fazer o master, vocês vão ter que conhecer muito bem essa pirâmide do processo evolutivo, que é a filosofia do IBC. Ok? 9ª parte. Agora sou um profissional, professional and self-coach. 10ª parte, missão e vida. Tá, aqui nessa parte aqui, você vai ter que dizer o que é para vocês ser um self-coach. E tem também lá nos PDFs o que é para o IBC ser um professional and self-coach. Então, procurem, leiam, absorvam e escrevam. 10ª parte, vocês vão escrever a sua missão de vida. Vejam a ferramenta que tem a aplicação de missão de vida, apliquem essa ferramenta e escrevam, né? Olhem a aula, apliquem e escrevam sua missão de vida, tá bom? Por exemplo, se a sua missão é ajudar as pessoas, a minha missão é te ajudar. Então, a minha missão é ajudar coachings, a ajudar as outras pessoas e criar um exército de pessoas do bem, pessoas que vão fazer, transformar pessoas melhores para o nosso mundo. 11ª parte, o currículo de vocês. Vocês vão ter que escrever um currículo. Escrever um currículo de seu, como se fosse um currículo para apresentar para uma empresa, para apresentar para um coach, né? Para mostrar quem vocês são, o que vocês vieram, para que vocês vieram, quais são as competências de vocês, quais são os treinamentos que vocês têm, para então vocês poderem ter o currículo de coach de vocês. E a 12ª parte é a bibliografia e os anexos e o diário de bordo, gente. Comece hoje e não pare nunca mais. Escrevam ele durante toda a vida de vocês, porque uma vida que vale a pena ser vivida, ela vale a pena ser escrita. Então, escrevam. E o meu diário de bordo, gente, o meu diário de bordo é esse livrão aqui, ó. Ele já está terminando. Eu utilizo um caderno, né? Já tenho um caderno, então escrevam. Escrevam, eu gosto de escrever à noite, fazer um resumo do meu dia e planejar o dia seguinte. Então, levem isso para a vida, não utilizem isso somente no processo de coaching. Isso vai trazer muitos benefícios para vocês, vai trazer clareza, vai trazer reflexão, vai trazer aprendizados e normalmente vocês vão pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa, porque vocês não vão querer escrever no livro preto, no meu caso, né, o livro preto, as coisas que vocês não deveriam fazer. Então, levem isso para a vida de vocês. Gente, basicamente é isso que eu quis apresentar para vocês. Eu espero que de uma forma ou de outra aí eu tenha ajudado vocês. Eu tenho ajudado aí vocês nessa breve explanação de 1h30, 1h40 aí de conversa. Então, eu busquei resumir, eu podia aprofundar um pouco mais, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de trabalho também. Não deixar tudo mastigadinho para que vocês também criem os seus próprios músculos, né?
Gustavo, Fala, querida. em relação ao... 5 minutinhos, tá? Em relação ao processo lá evolutivo, 7 níveis, o entendimento que eu tive, só para compartilhamento e ver se tá meio que ok, é que aqueles 7 níveis é em relação ali, quando o coach chega até você e a partir dali do que ele vai soltando para você, você vê qual é o nível que ele está. É isso? Olha, não necessariamente, às vezes a pessoa está espiritualmente extremamente desenvolvida, mas ela não tem os papéis dela muito claro. Sim. Ela, por exemplo, está vivendo com a mãe e está assumindo o papel de pai de família. E ela não assume o papel de filho. Mas ela está lá no sétimo, ela está extremamente evoluída, uma pessoa extremamente esclarecida, mas lá no meio da pirâmide ela não está tão bem. Talvez esse é o momento de trabalhar nesse ponto da pirâmide do processo evolutivo dela. Entendi, sim, perfeitamente. Obrigada. Gislaine, querida. O que é aquele anexo 3 ali, Coaching Group Mail? O que é aquilo? Ah, tá. Tem um grupo que é o Google Groups. Quem não participa aqui, entra em contato com as pessoas, e o CAC, né, que eu acho que é, e pede para eles te incluírem no Google Groups. Tá? Lá você vai ter que fazer, se não me engano, são 5 contribuições, não são? Ah, tá, então tá. Eu sei, eu já fiz 2 contribuições já. Tá, a terceira contribuição que tu vai fazer é pegar o link que eu mandei lá e dizer para o pessoal entrar no grupo de apoio ao coach. Com certeza. E dizer que é muito bom, que tá ajudando, que tem a masterclass que são boas, então já é uma contribuição, eu acredito que vai ajudar bastante gente. Ah, então tá. Daí eu tenho que, então, anexar as minhas contribuições ali, é isso, né? Os e-mails que eu mandei eu já tenho... Ah, tá. Eu tinha esquecido, ainda bem que tu perguntou, tá? Tem que fazer essas contribuições lá, então pode colocar também o grupo de apoio ao coaching, né? Pode colocar, não tem problema. E essas contribuições não tem regra, tem que ser livro, filme, experiência, é o que eu achar que vai contribuir no meu coração. Exatamente, é isso aí mesmo. Tá bom? Tá bom. Eu gostaria de agradecer muito, né, o seu trabalho e desejar só sucesso aí, mais ainda, né? Tá bom, que Deus abençoe muito. Obrigada. Bom, obrigado. Deixa eu ver, teve perguntas aqui, não teve? Por favor. Alguém mais quer perguntar? Pergunta aqui, gente, que no chat que me perdi. Vamos ver. Prezado Gustavo, tá, saiu. Deixa eu ver, só preciso esclarecer. O diário de bordo a enviar com o GED... sim, foi eu que perguntei. Pergunta então. Assim, eu fiquei na dúvida aqui quanto ao diário de bordo, para envio do GED, se esse para envio é o coach, é sobre o coach, o diário de bordo do coach ou do coach? Coach. Ah, sim, ok. Eu até coloquei ali, tá? Essa é uma questão muito importante. Eu vi a observação lá, eu não falei da observação. Não peçam o diário de bordo para o coach de vocês. Não façam isso, tá? Vão ser 3 coisas que eu vou dizer para vocês não fazerem, tá? Não pedir o diário de bordo. Pode não entregar para ele o diário de bordo. Pergunta para ele se ele acha uma boa ideia ele escrever. Primeiro, você tem que trabalhar muito bem o terreno para mandar ele, falar para ele escrever um diário de bordo, porque você não pode dar tarefas, lembra? Não é você que dá as tarefas. Sim. É o próprio coach que diz quais são as tarefas dele, né? Tu não diz o que tem que fazer, quem faz é ele mesmo. Então tu tem que fazer com que ele entenda que escrever um diário de bordo é importante. Tu tem que conduzir e trazer a clareza para ele entender que isso é importante, né? Aí tu pode perguntar para ele. Posso assim, por exemplo, tu é minha coach. E aí, mano, conta para mim. Tu acha que uma vida que vale a pena ser vivida, vale a pena ser escrita? Aí tu vai, eu acho que sim, né? E a tua vida? Tu acha que é uma boa vida? Tu acha que ela vale a pena ser escrita?
tu acha de tornar a tua vida uma vida que vale a pena ser escrita? Aí talvez, né, uma boa ideia. Eu acho que pode ser. Então eu posso te fornecer, se tu achar interessante, um modelo de um diário para tu escrever todos os dias. E aí, se tu topar, eu te entrego ele e te explico. Tu topa? Aí ele, eu topo sim. Aí tu mostra para ele ali, explica para ele como funciona, né? E diz para ele que isso é importante para a vida dele, que nem eu expliquei para vocês, que isso vai trazer consciência, que vocês vão planejar o dia, né? Então, dessa forma que eu faço. Eu já estou fazendo já meu diário de bordo. Obrigada, viu? Eu já estou fazendo meu diário de bordo e o que eu percebi foi que aquela pergunta, por que valeu a pena viver o dia de hoje, ela é maravilhosa. Por quê? Porque quando você faz aquela pergunta, eu gosto de fazer ela até no começo do meu dia. Ela te traz consciência se você, de fato, viveu só a sua rotina ou se você fez algo relacionado ao seu estado desejado, entendeu? Aquilo que você quer. Isso trouxe bastante consciência para mim, o diário de bordo, em relação a isso, para mim, eu fazendo ele. É top, parabéns. Parabéns. Obrigada. É muito, muito legal. Outra coisa, gente, não surgiram para os coaches de vocês livro. Não, assim, vocês vão lá, fulaninho, leia esse livro. Pô, gente, aí leia esse livro aqui e o cara nem gosta de ler. Quebra vínculo total, quebra total o rapport de vocês com ele, e para depois recuperar vínculo é difícil. Escreve esse diário de bordo, me dá esse diário de bordo. Se é um cara executor ainda, meu Deus do céu, quebrou todo o vínculo. Né? Aí depois, para recuperar o vínculo, é difícil. Ou seja, fulaninho, cine coach para você, olha aqui o filmezinho, e o cara não gosta de ver filme. Ou não é o tipo de filme que ele gosta de ver. Aquele filme, olha a Profecia Celestina, e aquele filme fica lá e o cara nem consegue dorme. Não gostei, não gosto, eu gosto de guerra, eu gosto de tiro. Aí não dá, né? Daí quebrou vínculo, não rola. Então tem que tomar muito cuidado com as questões de dar tarefas para o coach de vocês, porque pode levar a ter problemas, tá? Vocês podem vir a ter problema no futuro de quebrar vínculo e o coach começar a não vir mais e tudo mais. Né? Você pode começar indo muito bem quando acontece isso e você não sabe o que aconteceu. Quebrou o vínculo. Tá? Tomar muito cuidado com isso. Vocês têm que conhecer muito bem o coach de vocês para sugerir algo desse tipo. Ok? Alguém mais? Alguma pergunta? Perguntem, gente. Eu adoro perguntas. Não, eu só ia falar que eu fiz tudo errado, porque eu fiz exatamente o que você acabou de falar. Eu passei a ferramenta do diário de bordo para o meu coach. Eu dei sorte, porque ela gostou muito, inclusive, depois ela acabou continuando fazendo por conta própria. Mas, enfim, vivendo, atendendo e aprendendo, né, Gustavo? Bom, é aquilo, né? Quando tu for, aí que tá. Eu falei isso porque é uma ferramenta boa, ele é muito legal, entendeu? Só que tem gente que não está preparado ainda. E tu tem que criar um vínculo, tem que criar um rapport e ir costurando pelas beiradas, né? Porque eu já tive problema. Eu sei como é que é tu pegar e entregar alguma coisa. Eu já fui coach e peguei uma coaching do IBC, e peguei uma coach do IBC e eu te senti na pele quando ela me pediu para ler meu diário de bordo e eu não gostei. Eu não tinha um vínculo formado. Uhum. Acabou o processo, viu? Eu vou te dizer que não conseguimos terminar o processo. Entendi. Tá? Então, cuidado, tá? Cuidado e, inclusive, com relação a oferecer livros, filmes, qualquer tarefa. A tarefa quem dá é o coach. Só é o coaching que dá a tarefa quando o coach diz que não consegue. E depois de muita insistência, né? Tem que insistir para que ele dê a tarefa para ele. E no momento que ele diz que não sabe, uma boa opção é tu dar opções para ele. Tu não dizer para ele que ele tem que fazer. Ok, vou te dar 3 opções. Essa e essa. Qual delas tu acha que vai te levar para o teu objetivo mais rapidamente? No máximo isso, tá? Ok?
Agora, até pode o diário de bordo ser utilizado como uma ferramenta, né? Uma ferramenta, talvez aí até possa ser utilizar uma sessão só diário de bordo, explicar, falar para ele escrever aquele dia e aí tirar aprendizados. E aí perguntar para ele, o que tu achou dessa ferramenta? Que ele vai dizer que gostou. E o que tu acha de tu aplicar isso para tua vida todos os dias da tua vida? Também é uma forma de tu fazer. Ou no final de uma ferramenta, né? Tu prosseguir, continuar a ferramenta com o diário de bordo no final, e aí propor para ele se ele acha interessante fazer ele sozinho isso todos os dias. Tá? O IBC, gente, o Zé, ele gosta de... Ele falou no PC lá, ele fala para pedir, eu perguntei para ele, né? Ele fala, é interessante pegar o diário de bordo, sim, e tal. Eu, particularmente, já não gosto muito, tá? Só depois que o rapport está muito profundo, onde vocês já estão mais próximos, aí sim, pode sim, ele querer compartilhar, porque não pode ter, como é que eu vou te dizer? Entre coach e coachee, não pode ter segredos, tá? Entre coach e coachee não pode ter segredos. Agora, tu começar na primeira ou segunda sessão e pedir para uma pessoa te dar o diário de bordo, sem o vínculo estar formado, sem a pessoa estar se sentindo confortável, sem ela estar se sentindo segura, vai quebrar vínculo, né? Então, um vínculo tem que estar muito forte, vocês têm que estar muito forte, num estado de flow muito grande para que isso aconteça, para que vocês possam fazer isso. Então, o Zé fala que é interessante, sim, o coach passar para vocês o diário de bordo. Mas eu peço para vocês tomarem cuidado, tá? Tomarem cuidado da forma de como vocês vão fazer isso. Eu não peço, tá? Eu não peço. Eu prefiro que o coach me conte por livre e espontânea pressão minha. Tá bom? Gustavo, eu sei que você deve estar cansado, mas eu queria muito fazer uma pergunta. Não estou cansado. Não estou cansado. Eu vou dormir e não tarde, é vou muito acordar bem cedo. GED, mas eu acho que você pode me ajudar. Assim, a roda da vida, né, é uma ferramenta super poderosa, né? E o que eu ia te perguntar é o seguinte: o que eu estou tendo muita dificuldade, é a segunda ou terceira vez que eu faço, eu nunca consigo acabar essa ferramenta. Eu ia dizer que eu ia ler mentes. Tu não consegue terminar essa ferramenta. Nunca. Numa sessão. É impossível. É muito extensa e traz tantos insights poderosos ali. Como é que você faz isso? Como é que eu faço? Como é que eu faço, Leiliane? Tá sem voz, a Leiliane. Eu vou falar por ela. Tá com voz já, Leiliane? Tá sem voz. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Beleza. Então, o Gustavo tem uma roda própria, uma roda da vida própria, que ele consegue colocar isso numa sessão, mas de fato a gente não consegue aquela BBC. O que eu faço, Maria? O que eu faço é o seguinte: eu não tenho perguntas, as perguntas elas estão dentro da minha cabeça aqui todas, tá? Elas estão interiorizadas já, elas já estão dentro de mim. Então, o que acontece? Quando eu faço uma roda da vida com uma pessoa, eu vou sentindo ela e vou vendo aonde que pesa mais, eu vou aprofundando mais as perguntas, tá? Eu vou aprofundando e aí eu vou perguntando mais. Eu vou sentindo que ali tem problema, eu vou indo mais profundo, e aí eu pergunto, e a nota que tu dá para isso? Né? Daí depois, ele vai dando notas. Aí no final eu tenho uma roda bem desenhada, eu pergunto para ele, e aí, olhando essa roda, o que tu pode concluir dela? Aí ele já vai me dizer, que tá aqui ruim. E qual que tu acha que dessas áreas que a gente conversou, que se tu der maior atenção, vai te levar em direção ao teu objetivo. E aí ele vai dizer, eu acho que... E às vezes não é a que está mais baixa, tá? Às vezes não é a que está mais baixa. Mas, assim, o que eu te recomendo é que tu interiorize essas perguntas, que tu conheça elas de cabo a rabo, de trás para frente e de frente para trás, e que tu pergunte aquilo que tu acredita que seja importante, porque não vai dar para perguntar tudo realmente. Se tu for perguntar tudo, tu vai levar algumas sessões, tá?
Eu tive que dar uma selecionada nas perguntas, É assim, que isso eu aí. achava mais importante, porque achei impossível. Começa com Fiz isso a aí. primeira vez, deu errado, aí a segunda vez eu já dei uma selecionada, mas mesmo assim ainda não consegui chegar lá, mas vou chegar. Eu tenho uma variação da roda da vida que chama os 7 potes da vida. Tem um vídeo no YouTube também. É bem legal. Vou olhar. É uma ferramenta que substitui legal a roda da vida e traz uma clareza bem legal, tá? Bem legal, porque essa ferramenta tu pode fazer ela de forma física. Porque eu coloco eu boto 7 copinhos ali no físico, 7 copinhos e dou 100 lentilhas para a pessoa, para representar moedas. Uhum. E aí ela tem que distribuir nesses potes 100 lentilhas, 100 moedas de ouro, digamos assim, né? Ele vai ter que botar. E o primeiro pote é a procrastinação. O pequeno pote é o desperdício de tempo. E eu pergunto, faço várias perguntas, por exemplo, gastar tempo nas redes sociais, gastar tempo com coisas que não são importantes, né? Eu vou dando esses exemplos, olhando e-mail, procrastinando, né? Quanto que tu bota nessa roda, nesse pote? Quantas moedas tu desperdiça? Tu coloca no pote do desperdício. Aí ele vai lá e larga umas moedinhas. Aí depois o outro pote é aproveitar a vida, é viver a vida com aquelas pessoas que tu ama, é gastar tempo com as pessoas que tu gosta, fazer aquilo que te dá prazer, é viajar, é poder ter o teu lazer, jogar a tua bola, fazer teu churrasquinho com os amigos, conviver com teus amigos. Quanto que tu colocaria nesse pote? Quantas moedinhas tu colocaria nesse pote? Ele vai lá. E as moedinhas vão acabando. E ele começa aí, né? Ele tem que, não é livre, ele não pode dar qualquer nota. Então ele leva muito mais à reflexão. Então é bem legal essa ferramenta Legal, vou assistir. olha bem, porque é bem legal e dá para fazer no físico, assim, no ao vivo, é top de fazer, e em grupo também é bem legal de fazer. Eu apliquei ela em grupo, no projeto RAD, que é Rotina de Ativação Diária, que é um projeto baseado no livro Milagre da Manhã que eu tenho. E eu apliquei aí com um grupo de coaches, eu fiz um processo em grupo ali, tu pode olhar, eu apliquei a ferramenta mesmo, tá? Então tá ela bem explicada lá no YouTube e chama Os 7 Potes da Vida, Projeto RAD. Tá bom, já achei aqui o link, vou assistir depois. Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Pode perguntar qualquer coisa aqui. Eu só fiquei curiosa, porque rolou aí o assunto da roda da vida, aí veio assim na minha mente, assim, falei assim, vocês tentaram fazer a roda da vida? Chegaram a tentar? Porque assim, eu tentei fazer, assim, logo o primeiro contato que eu tive, tudo que eu fui fazendo no meu curso do coach, foi aplicando comigo mesma, sabe? E aí eu tentei fazer a roda da vida e realmente é bem extenso, é bem longo. E eu falei assim, eu vou me forçar, eu vou colocar qualquer coisa aqui, mas eu vou me forçar a responder, né? Para não deixar. Porque assim, eu lembrei que o Zé falava assim, né? Não tô falando que a gente tem que fazer isso com o coach, tá? Tô só contando a minha experiência. É, eu falei assim, vou forçar porque eu lembrei que o Zé falava assim, que a melhor pergunta é aquela que não tem a resposta, porque você realmente, eu falo assim para as pessoas quando eu descrevo, eu falo assim, que a gente tem mania de viver muito raso. Quando, assim, na minha experiência, quando eu não conhecia o coach, e que as perguntas realmente são as respostas, que a gente, às vezes, não para pensar no que tem que ser pensado, você não vive profundamente. E a experiência que eu tenho com o coach é essa, né? Que, assim, o coach, ele faz você viver profundamente, você escolhe como você quer viver, sabe? Eu gosto muito, sabe? Assim, eu sou apaixonada pelo coach, né? Então, assim, eu tentei aplicar a, a roda da vida, né? Todas as ferramentas fui aplicando comigo mesma, né? E tentei fazer na íntegra, mas realmente tem perguntas ali que acho que eu deixei umas 2 ou 3 que na hora eu não consegui responder. Mas como o Zé disse, pelo menos você passou, você viu aquela pergunta, e mesmo se não tem a resposta naquele momento, você começa a mandar ali, né? Estímulos para você começar a pensar sobre aquele assunto e depois vai criando, né, conexões e você vai tendo insights, né, que é bem bacana.
Eu só queria só compartilhar a experiência aí. E, assim, de repente, né, não sei se o pessoal tentou ou não também fazer essa loucura que eu fiz, né, mas, assim, a minha experiência foi essa. Eu recomendo que todas as ferramentas que, quando vocês vão assistindo o vídeo do Zé lá, do PSC, vão fazendo junto. Vão fazendo como se ele estivesse fazendo coach com vocês, tá? Para vocês verem como é que... vão fazendo, façam. Vale a pena, tá? Vale a pena porque é muito importante. Agora vou falar o seguinte. Muitas vezes, o que acontece é que as ferramentas que tem ali, se vocês pegarem pessoas muito faca na caveira, muito que quer meta, quero chegar na meta, não vai rolar, tá? Não vai rolar. Porque ali tem muito autoconhecimento. Praticamente todas aquelas ferramentas que a gente viu ali são ferramentas de autoconhecimento e trabalham um pouco metas e objetivos. E aí, se você pegar uma pessoa muito executora, você fez o DISC lá com a pessoa e deu executora, liga a luz vermelha, tá? Liga a luz vermelha, porque quem aqui no DISC deu executor? Ou deu uma parcela boa executora? Eu! Tá. E quem se incomodou com as ferramentas? O meu também deu executor. E aí os executores se incomodam um pouco com os autoconhecimentos, tá? Eles querem mais o objetivo, não tô vendo sentido nisso aqui, eu não tô vendo o objetivo, não tô vendo... Começa a ficar nervoso. Então, quem é muito meio executor, assim, mais escuros, o bicho pega. Concordam? Faz sentido? Com certeza. Não, eu acho que a gente até quer o autoconhecimento, mas eu acho que quando a ferramenta é muito extensa, o executor não aguenta, entendeu? Isso aí, começa a pirar, né? Ele quer ver o negócio andar, vamos lá. Isso aí. Beleza, show. Então, aí é o seguinte, para quem tem pegar esses clientes, utilizem as ferramentas que estão no livro, sabe o livrinho azul? Aí vocês podem usar o DISC. Eu acho que a gente que fez online não tem esse livro azul. Tem, vocês vão ganhar o livro azul quando fizer o Experience. Ah, tá. Tu tá fora do Brasil, não tá? Eu não vou participar, Tá, tu vai ter que pedir para alguém te mandar esse livro. Tá. Porque tu tem direito, tá? Paga então tá e pede para levar. Ou, sei lá, tu dá para mim o teu PC Experience, que eu vou lá de novo e pego o livro para ti. Tá bom, combinado. Vamos combinar. Tá, vale muito a pena. É bem legal o Experience, tá? Eu não sei se tu vai ter oportunidade ou conversa com eles para que quando tu vir... Tu tá onde? Eu tô Estados no Unidos, Canadá. Né? Canadá. Tá um frio aí. Menos 20. Tá louco. Tu gospe e vira gelo. Bom, gente, a Gislaine, tem pergunta, Gislaine? Deixa eu ver. Oi, esse livro azul aí que vocês estão falando é só fazer no Experience? Deixa eu pegar ele lá para vocês, tá? Só um pouquinho. Tá. Eu não tenho. Eu vou parar de gravar para não ficar extenso o vídeo, tá?